Olá, neste Deep Dive vamos olhar para Hebreus capítulos 10 a 12. É fascinante ver como uma teologia tão densa sobre Cristo de repente se torna num guia prático, quase um manual de sobrevivência para a comunidade. Exatamente, é uma transição muito interessante. O autor passa de explicar o que Cristo fez para o como conviver em resposta a isso. E a nossa missão hoje é, perceber essa ligação. Como é que o sacrifício perfeito de Cristo alimenta a perseverança no meio das dificuldades? Certo. Comecemos então por Hebreus 10. É o clímax da parte doutrinal, não é? Onde Deus fala da lei antiga como uma mera sombra, esquia, e Cristo como a imagem real, a ícone. Mas por que é que ele insiste tanto na ineficácia do sistema antigo? Eram repetitivos, não aperfeiçoavam ninguém. Teleiosai é a palavra grega, e serviam mais como uma recordação anual dos pecados. Quase como um lembrete da dívida, não da solução. Precisamente. E ele é muito claro, o sangue de touros e bodes por natureza não podia tirar pecados. Era uma impossibilidade, digamos, ontológica. E é aí que entra o contraste total com Cristo. A citação do Salmo 40 é fortíssima. Um corpo me preparaste, és-me aqui para fazer a tua vontade. Portanto, não é o ritual, é a obediência pessoal de Cristo. Sim, a obediência vivida num corpo humano. E é efapax, uma vez por todas, tão definitivo que, como o texto diz, ele assentou-se. A obra está feita, está completa. E as consequências disso são enormes. Sem dúvida, isso cumpre as promessas da nova aliança de Jeremias, a lei escrita no coração, o perdão completo dos pecados. E o resultado prático e imediato é a parésia. Acesso ousado a Deus. Exato, uma confiança para nos aproximarmos de Deus que era impensável antes. E isto, claro, leva diretamente ao apelo para a comunhão, para o encorajamento mútuo e, por outro lado, a advertência contra a apostasia fica ainda mais séria, porque é rejeitar o único caminho que realmente funciona. Ok, essa base está bem assente. Mas aí vem o capítulo 11 e parece que mudamos completamente de assunto. De repente temos esta longa lista de heróis da fé do Antigo Testamento. Abel, Noé, Abraão. Qual é a lógica aqui? É a demonstração viva daquilo que ele acabou de dizer em 10.39. O justo viverá pela fé. Primeiro, ele define fé, a hipostase, a garantia do que se espera, e o elencos, a convicção do que não se vê. E depois ele mostra como isso funcionou na prática. Não é uma fé teórica, então. Nada disso. É fé que leva à ação. Abel adora mesmo sabendo do risco. Noé constrói uma arca no seco. Abraão sai sem saber para onde vai. Moisés abdica do Egito. A confiança deles em Deus traduziu-se em atos concretos, muitas vezes contra toda a lógica humana. E viviam como estrangeiros e peregrinos, sempre com os olhos postos na pátria celestial. Exatamente. E há um detalhe fascinante no fim do capítulo 11. Ele diz que todos esses heróis, apesar da sua fé incrível, não alcançaram a perfeição final sem nós, os crentes da nova aliança. Isso é poderoso. Mostra uma unidade na história da salvação. Sim, tudo aponta para Cristo e encontra nele o seu cumprimento. E essa nuvem de testemunhas que nos serve de inspiração para o capítulo 12, para a nossa própria corrida. A metáfora da corrida de resistência. Mas agora o foco já não são tanto as testemunhas. Não, elas inspiram, mas o olhar tem de estar fixo em Jesus, o autor, arquegos e consumador, teleiotes, da fé. Ele é a origem e o fim da nossa fé. Ele correu primeiro e é ele que nos capacita. O capítulo 12 também fala do sofrimento de uma forma talvez inesperada, como paideia, disciplina paternal, por uma comunidade que já estava a sofrer. Como é que isso seria recebido? É uma perspectiva desafiadora, sem dúvida. O autor usa provérbios para recontextualizar as dificuldades. Não é castigo por si só, nem abandono, é antes um treino, um processo formativo vindo de um pai que ama e quer o nosso crescimento em santidade. E ele contrasta a experiência deles com a do Sinai. Sim, o Sinai era terror,
distância, medo. Mas nós, diz ele, aproximámo-nos de Sião, comunhão com Deus, com os anjos, com os justos aperfeiçoados e, sobretudo, com Jesus, o mediador, cujo sangue fala de perdão, ao contrário do sangue de Abel, que clamava por justiça ou vingança. Chegamos a um reino inabalável. E esse reino inabalável exige uma resposta à altura. Adorar com reverência e temor. Eulabeia. Mesmo com tanta graça, ainda há temor. É um temor reverente, não um medo servil. É o espanto perante a santidade de Deus que agora nos é acessível. A graça não banaliza a majestade de Deus. Pelo contrário, torna-nos mais conscientes dela. O nosso Deus é fogo consumidor. Portanto, recapitulando esta viagem, Hebreus 10 mostra a obra perfeita e final de Cristo. Hebreus 11 dá-nos exemplos históricos de fé que agiu com base na promessa. E Hebreus 12 chama-nos a correr a nossa corrida hoje, focados em Jesus, entendendo o sofrimento como disciplina e vivendo em comunidade debaixo desta graça imensa. É isso mesmo. O ponto central que a análise teológica sublinha é este. A alta doutrina sobre Cristo não é um fim em si mesma, é o combustível para a vida cristã prática, para a resiliência, especialmente quando as coisas ficam difíceis. A teologia alimenta a piedade e a perseverança. Fica então uma reflexão final, talvez um pouco provocadora. Se aqueles heróis da fé perseveraram tanto, vendo a promessa ainda de longe, como é que o facto de vivermos já na era da promessa cumprida em Cristo deve impactar a nossa própria perseverança? Como é que essa realidade já alcançada molda a nossa resposta aos desafios de hoje?